pessoal, todos bem? Eu espero que sim. Aqui é o professor Fred retomando as atividades do nosso canal Era uma Vez no Esporte, depois de um longo período fora do ar. Não se preocupem, não aconteceu nada grave, apenas alguns ajustes na caminhada, tá tudo certo, tudo resolvido. Uma outra hora eu conto para vocês o que aconteceu. Mas o que interessa é que o canal está de volta ao ar, vídeos semanais contando um pouquinho da história de tudo relacionado ao esporte, beleza? E hoje nós vamos conhecer os clubes mais antigos da Alemanha. Vamos lá? Como toda boa história, era uma vez os clubes de futebol mais antigos da Alemanha. Então, este país, a Alemanha, se encontra ali no centro-norte da Europa e, especificamente, nós vamos nos concentrar na região da capital, Berlim, aonde se encontra o clube de futebol mais antigo daquele país. Então, lá pelas tantas, quatro irmãos, o Paul Gerstram, principalmente ele que foi o cabeça da história, mais os irmãos Max, Fritz e Walter, mais alguns colegas, todos alunos do Arkanischen Gymnasium, desculpe o meu alemão, quem falar bem melhor que eu pode colocar aí se a minha pronúncia vai estar correta durante o vídeo. Essa gurizada toda resolveram fundar um clube de futebol porque eles viam vários ingleses jogar bola por lá. Então, no dia 15 de abril de 1888, eles fundaram o BFC Germânia 1888. Inclusive, muitos clubes alemães mantêm, principalmente os antigos, mantêm o ano de fundação no seu nome. Então, eles são chamados de Die Germanen, numa tradução livre e literal, os alemães. E eles começaram a jogar bola num descampado lá numa região de Berlim chamada Tempelhof, aonde hoje existe o quê? O aeroporto internacional daquela cidade que deve ser bem legal e bem grande. Eles possuem o seu uniforme na cor vermelha, disputam a Kreisliga B, que é a 10ª divisão alemã, e estão em 16º entre 18 equipes, mas a recém está na terceira rodada. Neste próximo final de semana será a quarta. Vamos ver como é que eles vão reagir. Eles mandam seus jogos no Sportplatz an der Goethestraße, que cabe 1000 pessoas. Um estádio, pelas poucas fotos que tem, é um estádio, me parece, acanhado, mas com uma grama impecável, muito melhor que vários times das segundas divisões dos nossos estados aqui do Brasil, hein? Brincadeira. Bom, o BFC Germania 1888, ele foi um dos fundadores da Bund Deutscher Fußballspieler em 1890, que foi a precursora, a primeira entidade nacional do futebol naquele país, e eles foram os primeiros campeões. Depois, essa entidade passou a ser chamada de Deutscher Fußball- und Cricket-Bund, porque tinha o cricket junto, obviamente. Depois, com o tempo, Deutscher Fußball-Bund, que é a Federação Alemã, a Confederação Alemã de Futebol, que é até hoje. Continuando em Berlim, nós temos o que? Obviamente, então, o segundo clube de futebol mais antigo da Alemanha, que é o FC Victoria 1889 Berlim, fundado no dia 1º de julho de 2013. Como é que é? 2013. Calma, juvenil, vou te explicar, olha só. O clube original que começou essa história foi o BFC Victoria, fundado em 6/6 de 1889. Um dos fundadores da BDF. E o clube existiu por muito tempo. E aí, paralelamente, também um pouquinho depois, obviamente, surgiu o Lichterfelder FC em 1892, fundado em 20 de março do ano esse aí. E aí, lá pelas tantas, os dois clubes, por questões financeiras, resolveram se fundir e fundaram, então, o FC Victoria 1889 Berlim, então fundado em 1º de julho de 2013. Mantiveram o 1889 como o clube original, certo? Que era o mais antigo. Mantiveram, então, o azul e um pouquinho de vermelho por causa do segundo clube. Eles têm um uniforme predominante num tom de azul
Eles disputam a Regional Liga Nordost, como se fosse uma Liga Regional Nordeste, equivalente à 4ª divisão. Estão em 16º entre 18 equipes, mas a recém vai para a 6ª rodada. O Vitória possui um time das gurias que disputa campeonatos locais e regionais, mas a nível nacional elas participaram da DFB Pokal, que equivale à Copa da Alemanha Feminina, e infelizmente foram eliminadas uma competição de mata-mata e elas foram infelizmente eliminadas na 3ª rodada. Como uniforme secundário, um rajado de vermelho e preto, e o uniforme especial, como eles chamam, um rajado ali daquele tom de azul com um branco ou bege. Bom, estádio muito bonito, grande, o Friedrich Ludwig Jahn Sportpark, que cabe então 19.708 pessoas e eles estão na 4ª divisão e tem esse baita estádio. Bom, o Vitória 1889, ele já foi bicampeão alemão nos anos de 1908 e 1911, época em que era esta a taça, então dada, oferecida aos campeões. E para terminar a nossa história de hoje, vamos falar do terceiro clube de futebol mais antigo da Alemanha, mas não é na região da capital, e sim lá no sul, bem no sul do país. Vamos falar da cidade de Munique, onde se encontra, onde no ano de 1848, mais precisamente no dia 15 de julho, um grupo de amigos que frequentavam um pub, o Buttl'sche Brauerei zum Bayerischen Löwen. Desculpe a minha pronúncia, mas coloque aí o pessoal que entende de alemão se está bom, se está ruim ou está no caminho. Eles resolveram fundar um clube esportivo, mas nesse ano era só para ginástica e atividade física. Mas o negócio teve que parar, vieram as revoluções alemãs, porém no ano de 1860 foi fundado o TSV 1860 München, ou Munique. Mas o departamento de futebol só começou no dia 6 de março de 1899, por isso que ele é o terceiro mais antigo do país. Foi quando o departamento de futebol foi criado. Apelidos, eles têm 4. Die Löwen, ou os Leões, Zerzisch, que são os 60, Weiß und Blau, que é o branco e azul, ou Die Blauen, os azuis. Então, o uniforme deles é o predomínio do branco, mas tem azul também. O time masculino dos guris disputa a Liga 3, que é a 3ª divisão. Eles estão em primeiro lugar entre 20 equipes, certo? E também está no início. Vamos torcer para que o TSV volte então à 2ª divisão. E o time das gurias, que eles também têm o time das gurias, participa da Toto Pokal, que é uma competição feminina, mas para equipes que não são de primeira linha, certo? Diferente do clube anterior, elas disputam ligas menores. O uniforme secundário deles predomina o preto com um pouquinho de amarelo. O estádio, outro estádio muito bonito, o Grünwalder Stadion, que cabem 15.000 pessoas. Estádio grande, grama parece ser boa, bem cuidadinho, o que o dinheiro não faz, mas é assim que a coisa funciona. Bueno, o 1860 eles foram campeões alemães, foram campeões da Alemanha uma vez, venceram a Copa da Alemanha por 2 vezes, já venceram a 2ª divisão uma vez e o time das gurias já venceu a Copa da Alemanha por 2 vezes. Então é um time que tem a capacidade de voltar e participar de ligas maiores, principalmente os guris. Vamos acionar o VAR. Não temos mais nosso quadro que é tempo extra, temos agora o VAR, acionado pelo nosso amigo M. Hunter, e infelizmente ele não colocou o nome dele, mas espero que ele ouça. O M. Hunter me chamou a atenção,
fui no VAR e então voltei atrás. No último vídeo do ano passado, eu falei dos clubes mais antigos de Portugal. Um deles era o Boa Vista e eu falei bobagem. Eu disse que o clube era de Coimbra, mas não, ele não é de Coimbra, como falou o nosso amigo Amy Hunter, ele é da cidade do Porto. Então, Amy Hunter, muito obrigado aí. Fui no VAR, voltei atrás, está corrigido o erro. Valeu! Então, gente, esta foi a história dos três mais antigos da Alemanha, clubes de fato antigos, um deles com tradição de estar presente ali em primeira, segunda divisão, hoje na terceira, mas pode ser que volte, certo? Então, uma história muito rica. Quero agradecer de coração que ficaram aqui até agora. Se gostarem do vídeo, curtam e compartilhem com os seus amigos. Se não gostarem, pô, dá para curtir também, mas pode colocar ali a crítica, porque o negócio é melhorar cada vez mais. Não esqueçam que algumas novidades vão acontecer nos próximos dias aqui no nosso canal. Clica no sininho para tu receber todas as notificações do canal e pense em se inscrever para fazer parte da nossa família. Ok? Um grande abraço a todos, fiquem bem, se cuidem.